Olá! Hoje a gente vai desvendar dois termos que, olha, estão mudando o jogo da tecnologia da informação nas empresas: ITSM e ITIL. A ideia aqui é bem simples: entender como é que a TI para de ser vista só como um centro de custo e se transforma de verdade num motor de valor estratégico. Então, para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que é, assim, fundamental. A TI da sua empresa é vista como um centro de custo, aquele lugar que só gasta dinheiro? Ou ela é um motor de valor, que de fato impulsiona o sucesso do negócio? Porque, olha, a resposta para isso pode definir o futuro de toda a organização. E para a gente conseguir responder essa pergunta, o primeiro passo é entender essa grande transformação no papel da TI. Como é que ela deixou de ser só um suporte para virar uma peça-chave na estratégia? Pensa bem. No mundo digital de hoje, super complexo, o papel da TI não é mais só consertar o computador que travou ou garantir que os servidores estão no ar. Não mesmo. A TI evoluiu, se tornou uma parceira estratégica. É ela que é essencial para alinhar a tecnologia com os objetivos do negócio, sabe? Para garantir que tudo seja eficiente e com alta qualidade. Tá, mas como é que as empresas fazem essa virada de chave? É exatamente aqui que entram dois conceitos que a gente precisa entender bem. O ITSM, que basicamente diz o que precisa ser feito, e o ITIL, que mostra como fazer. Vamos começar pelo ITSM, que é a sigla para Gestão de Serviços de TI. Tenta pensar nele como a grande estratégia, sabe? É a disciplina por trás de tudo. É a forma como uma empresa organiza o projeto, a entrega, a gestão e a melhoria de como a tecnologia é usada para servir a um negócio. É o plano de jogo. Beleza, e se o ITSM é o plano de jogo, o ITIL é o manual de instruções, o guia prático. Pensa nele como uma biblioteca gigante de melhores práticas. É um roteiro super detalhado, já testado e comprovado, que mostra o passo a passo de como colocar a estratégia de ITSM para rodar de um jeito eficiente e bem estruturado. Então, o ponto principal aqui que é super importante de entender é o seguinte: ITSM e ITIL não competem entre si, de jeito nenhum. Eles se complementam. Deixa eu repetir. O ITSM é o quê? A estratégia. E o ITIL é o como, o conjunto de práticas para executar essa estratégia. E, olha, tem uma analogia que ajuda muito a visualizar isso. Pensa no ITSM como se fosse um grande guarda-chuva, certo? E debaixo desse guarda-chuva, o ITIL funciona como um mapa, o guia principal para a gente conseguir atravessar a chuva de desafios e chegar no destino de um jeito seguro e eficiente. Muito bem! Agora que a gente já entendeu a relação entre os dois, vamos mergulhar nos pilares que sustentam uma estratégia de TSM hoje em dia, ou seja, os processos que realmente fazem a mágica acontecer. Basicamente, uma implementação moderna de TSM gira em torno de 5 processos centrais. São eles: a gestão de incidentes, a gestão de problemas, a habilitação de mudanças, a gente já vai falar mais sobre esse nome, a gestão de requisições de serviço e, por fim, a gestão do conhecimento. Pode pensar neles como o motor que move toda a operação de TI. Agora, olha que interessante o que a gente vê aqui: a transformação desses processos por causa da tecnologia. Pega a gestão de incidentes, por exemplo. Antigamente era tudo reativo, quebrou, a gente conserta. Hoje, com o ITSM inteligente, a inteligência artificial consegue prever uma falha e abrir um chamado automaticamente, antes mesmo que alguém perceba o problema. E olha só esse outro: habilitação de mudança. O nome mudou de gestão de mudança de propósito. Por quê? Porque antes era um processo meio burocrático, focado só em evitar risco. Agora, o foco é em habilitar a mudança, fazer acontecer de forma rápida e segura, usando automação para aprovar e avaliar risco, tudo para acelerar a entrega de valor para o negócio. E não foi só o ITSM que mudou, não. O próprio ITIL evoluiu. A versão mais recente, a ITIL 4, trouxe uma coisa chamada Sistema de Valor de Serviço. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é muito mais flexível. O foco agora é em co-criar valor junto com as áreas de negócio, sabe? E trabalhar com progresso iterativo em pequenos ciclos. Isso se adapta muito melhor ao ritmo ágil que as empresas têm hoje. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas, na prática, o que a empresa ganha com isso? Por que isso importa de verdade? Vamos dar uma olhada agora nos benefícios reais, tangíveis, que essa abordagem traz. E olha, não estamos falando de benefícios vagos, não. A gente está falando de 5 resultados de negócio que são claros, que dá para medir e que de fato fazem uma baita diferença no fim do dia. Vamos lá. Primeiro, alinhamento estratégico. Isso quer dizer que a TI não fica mais isolada.
Se a empresa vai lançar um produto digital novo, a TI está lá desde o começo, no design, na entrega, garantindo sucesso. Segundo, eficiência e redução de custos. Com automação e processos bem definidos, tudo roda melhor e mais barato. Terceiro, melhoria contínua, sempre buscando fazer melhor. Quarto, e esse é crucial, maior satisfação dos usuários e clientes. E por último, um gerenciamento de riscos e conformidade muito mais robusto. Bom, e como nada em tecnologia fica parado, vamos olhar um pouquinho para frente. O cenário de ITSM continua evoluindo, e rápido. Quais são as principais tendências que estão moldando o futuro dessa área agora mesmo? A gente pode destacar 4 grandes tendências. A primeira, sem surpresa, é a inteligência artificial e hiperautomação. Isso está no centro de tudo. A segunda é a governança de IA. Porque não adianta usar IA de qualquer jeito, né? Precisa ter ética e segurança. A terceira é um foco cada vez maior na experiência digital do colaborador, o tal do DEX. E a quarta é a ideia de expandir esses conceitos para a empresa inteira, o que a gente chama de Enterprise Service Management, ou ISM. E esse gráfico aqui ilustra bem essa mudança de foco. A gente está deixando para trás aquelas métricas super técnicas para olhar para coisas como análise preditiva e chatbots inteligentes. Mas o mais importante é a experiência do usuário. A gente não mede mais só o tempo de resposta, o SLA. Agora a conversa é sobre XLA, que é o acordo de nível de experiência. A ideia é medir a satisfação real da pessoa com o serviço. E tem mais, os princípios do ITSM estão vazando para outros departamentos, como RH, financeiro, unificando a gestão de serviços na empresa toda. Claro que para colocar tudo isso de pé, a ferramenta certa faz toda a diferença. E a escolha, bom, depende muito do tamanho e da necessidade de cada organização. Uma plataforma como o ServiceNow, por exemplo, é mais voltada para grandes corporações. Já o Jira Service Management é perfeito para times que já vivem no mundo ágil de desenvolvimento. E aí temos ferramentas como Freshservice e ManageEngine, que são ótimas soluções para pequenas e médias empresas, cada uma com seus pontos fortes e faixas de preço. Então, para a gente fechar o raciocínio, resumindo tudo, o ITSM define a visão estratégica. É o grande objetivo de entregar serviços de TI que realmente impulsionam o negócio. E o ITIL? O ITIL é um mapa adaptável, cheio de melhores práticas, para a gente transformar essa visão em realidade de um jeito consistente e eficaz. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do início, mas de um jeito novo. A pergunta final é: como cada organização pode pegar esses princípios e usar para finalmente destravar todo o potencial estratégico da sua TI? Como transformá-la, de uma vez por todas, em uma parceira que é simplesmente indispensável para o sucesso do negócio?